Olá pessoal, começando novamente aqui mais um destaque do site estudosnacionais.com. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí com quem você conhece, com seus contatos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do PL 2630, o famoso PL das fake news, também conhecido principalmente como PL da censura. Então, o que acontece? O que aconteceu? Todo mundo já sabe, né? Terça-feira era para ser votado e foi adiado o projeto de lei. Antes da gente falar aqui um pouco sobre os destaques principais do site estudosnacionais.com dessa semana, desse início de semana, a gente vai falar um pouco aqui sobre o que está sendo dito sobre o PL das censuras e o que a gente pode dizer, o que eu acredito que vai acontecer ou que não vai acontecer em relação a esse projeto aí, essa que também está sendo chamado de projeto da censura, né? Que é exatamente isso. Né? A gente sabe que desde o início, desde a campanha eleitoral, o Lula falava em regulação dos meios de comunicação, regulação das redes sociais, mídias sociais, é tudo a mesma coisa, como nós explicamos também no site Estudos Nacionais, quem é leitor ali já sabe, essa ideia de regulação dos meios de comunicação, regulação da mídia e tal, ela está amparada em uma ideia, que vem, uma discussão, na verdade, que vem de muito tempo, que é a discussão sobre a democratização dos meios de comunicação, cuja premissa, né, os pressupostos são da esquerda. São esse debate, quem toca ele há décadas é a própria esquerda, e cuja premissa principal é a ideia de que os meios de comunicação precisam refletir uma espécie de pluralidade, né, ao invés de ficar monopolístico. Aí todo mundo pode pensar, bom, vai tirar da Globo, né, e vai dar aí para as mídias alternativas, que maravilha. Não é isso. Na verdade, é como a mesma história do, assim, para resumir, o mesmo princípio da questão do comunismo. Você pensava, vai dar liberdade aos povos, libertar os povos da opressão capitalista, da opressão da burguesia, né? Mas você vai, na verdade, oprimir por um grupo que se diz os libertadores da opressão. É muito simples. Então a mesma coisa vai ser assim a questão da mídia, tirar dos grandes grupos e colocar sob ali o controle de partidos, sindicatos, movimentos que já estão todos prontos, aí a rede de ONGs, rede de movimentos sociais financiados pelas elites da esquerda financeira, que são aqueles que controlam, como a gente chama, o politicamente correto, né? E é nesse sentido que toda essa rede já pronta, é nesse sentido que eu acredito, eu vou explicar melhor, mas eu acredito que esse PL da censura ele não vai dar muita diferença, porque a gente já vive num ambiente de censura, a gente já vive num ambiente de perseguição politicamente correta, etc. Ele vai tentar se ampliar de diversas outras formas, e muito mais à medida que cresce uma resistência muito aguerrida, né? Então alguns dizem, por exemplo, que a direita, os conservadores deveriam optar por uma linguagem mais polida, o que poderia, em tese, desarmar, digamos assim, a esquerda, né? Por outro lado, a gente sabe que a esquerda não é bem assim que funciona, ou pelo menos não todos. Quando você tenta uma linguagem mais polida, eles sobem em cima da sua cabeça, né? Aí que eles aproveitam e então prendem e matam você, né? Então, quer dizer, fazer concessão a revolucionários nem sempre é uma boa ideia. Eu não sei qual é a melhor opção, mas um arranjo disso talvez seja necessário. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o projeto das fake news. No jornal o Globo tem aqui, depois se passar esse projeto eu não vou poder dizer onde é que eu tirei a informação, porque senão eles vão querer que eu pague direitos autorais, né? O jornal o Globo elencou aqui alguns impasses que podem ser considerados aí na questão do PL das fake news, né? Primeiro, assim, para todo mundo, para a gente colocar o tema aqui, né? O que acontece? Não tem data ainda para votação desse PL pelo Congresso. Ainda não tem data, estima-se em 2 semanas, mas não se sabe ainda qual é
o tempo que isso vai levar, porque o Orlando Silva, o autor, ele quer conseguir mais pessoas, quer ampliar aí os seus apoiadores, né? Isso aí é uma coisa que está acontecendo também no governo, junto com o governo, e também o pessoal da conservador também quer fazer isso aí. Então qual é o negócio, né? O que está segurando isso aí? Quais são os problemas? O Globo aqui conversou com o Orlando Silva e ele deu algumas dicas aí de algumas coisas que estão sendo que estão assim segurando, empacando a votação, né? Então, primeiro, a base do governo precisa conseguir o apoio que eles querem, eles ainda não têm, né? Aí tem aqui a questão da urgência refutada, a aprovação da urgência da tramitação virou uma espécie de tiro do pé dos defensores do projeto, porque antes vista como uma vitória do governo e de Lira, a medida impulsionada pelo presidente da Casa foi usada como argumento para parlamentares contrários à proposta que reclamam que o texto foi pouco discutido. Então, quer dizer, a falta de discussão, né? Outra coisa, aí eles falam aqui, colocam aqui o bolsonarismo, né, que é o crescimento então das redes dos conservadores contra o PL da censura. E hoje a gente vai falar também, quando falar dos destaques dos sites nacionais, tem uma matéria interessante sobre isso. E também depois tem a questão dos evangélicos, né? Por causa do quê? Por causa da ideia que foi falada aí na semana passada do Deltan Dallagnol, de que esse projeto poderia censurar o discurso religioso, o que é verdade, apesar de não estar ali textualmente. E isso é admitido aqui pelo próprio Globo. Veja na redação do texto aqui do Globo, da matéria do Globo, ele diz o seguinte, olha só, veja a pegadinha. Já em meio a pressões da bancada evangélica com direito à difusão de informações falsas sobre uma inverídica restrição à liberdade religiosa, Orlando Silva fez alterações que rechaçavam textualmente essa hipótese ao apresentar a versão final. Textualmente. Então eles admitem que rechaça textualmente se precisou dizer que é textualmente, é sinal de que se sabe que no campo do não textual a coisa pode acontecer. Então é óbvio. E é exatamente nesse ponto que o Deltan estava se referindo. A gente sabe que a esquerda, que é quem está no governo e quem vai comandar isso aí, quem tem os movimentos, os OAS, todos os instrumentos de narrativa, esses grupos eles não querem o discurso religioso. O discurso religioso é um problema para eles, como é um problema para todo movimento revolucionário, pelo simples fato de que o discurso religioso, a religião e principalmente, essencialmente e talvez somente o cristianismo, põe regras, põe um corpo de valores morais, de critérios valorativos que se interpõem, que se ficam entre o Estado, o partido e as pessoas. Isso atrapalha, né? Afinal de contas, aí você quer fazer leis e, não, mas isso aqui esbarra nos valores morais, você quer permitir o assassinato de alguma coisa, você quer permitir a perseguição, a prisão, são problemas. O cristianismo cria problemas onde ele vai, problemas onde quer que ele vá, em todos os países do mundo onde o cristianismo chegou, ele acabou com coisas ali, valores tribais, regras tribais, leis injustas, bizarras, absurdas, desumanas, e humanizou. E essa humanização promovida pelo cristianismo historicamente na civilização ocidental é vista hoje já inversamente como a desumanização tão terrível da sociedade, né? E então é claro que aí eles já detêm todos os meios de narrativa e criaram essa desculpa. Mas o que a gente sabe é que é óbvio que o conteúdo religioso vai ser restrito de alguma forma. Isso a gente não está citando, não precisa procurar na letra do projeto, que esse projeto jamais diria isso. Se pudesse, ele jamais colocaria essa informação, isso previsto ali. No entanto, a gente sabe e a gente tem visto isso na pele, os cristãos têm visto isso na pele, né? Agora lá na Colômbia foi aprovada uma lei contra os cristãos. É nesse ponto que eles querem chegar e vão chegar, né? Agora, e o outro problema que ainda empaca essa questão é o impasse sobre o órgão regulador, né? Que é a criação de um órgão regulador que ficaria nas mãos do governo, né? Por esse PL da censura, ia criar um órgão regulador que o governo ia lá, as próprias Big Techs, né, seriam citadas, e aí eles colocariam ali
o conteúdo supostamente perigoso nas mãos do governo para o governo investigar. Esse órgão regulador é que é o problema, ele já foi retirado, parece, do texto final, ou foi semi-retirado, e aí o pessoal fica, então, com esse impasse. Isso significa que existe uma chance do próprio Orlando Silva mudar o texto através das emendas, e várias emendas, 90 e poucas emendas, acho que mais, sei lá agora qual é o número, não me lembro, um número imenso de emendas ontem, sugestões de emendas ontem, aí por isso foi retirado de pauta, segundo o autor do projeto. Não sei se é exatamente por causa disso. Outra questão é a pressão das Big Techs, como a gente viu, elas não querem esse PL também, por razões óbvias, né? Elas aqui vão ter que remover e restringir, e elas vão repassar para os seus usuários todo esse controle, toda essa chatice. Bom, então essas são as questões aí. Agora, eu convido a todos a darem uma olhada lá no nosso site, estudosnacionais.com, né? E dê uma olhada nos destaques lá. Eu vou ler alguns títulos para a gente ter uma ideia do que saiu. Primeiro saiu ontem aqui que o Alexandre de Moraes, né, depois a polêmica envolvendo o Google, que, como todo mundo viu ontem, o Google, essa semana aí, o Google quis opinar e quis fazer críticas e alertar para o risco de censura. Né? Olha, será que no Brasil está acontecendo uma censura? O que o governo fez foi lá e censurou? Não pode dizer que existe risco de censura. É proibido, é terminantemente proibido opinar sobre isso. E pior que isso, ainda o Google criticou o projeto de lei. E aí o Alexandre de Moraes acusou o Google de abuso de poder econômico. Não é maravilhoso? Veja o seguinte, pessoal, você sabe, todo mundo sabe, quem segue estudos nacionais sabe disso, que o George Soros, por meio da sua Open Society Foundation, mais a Fundação Ford, mais os Rockefeller e toda essa gente que tem crenças profundamente revolucionárias de esquerda, abraçaram as causas da esquerda e querem impor ao país a legalização do aborto, o ensino de ideologia de gênero, todas as questões. Eles fazem o quê? Financiando milhões de dólares em entidades e ONGs para eles atuarem e fazer de conta que são a sociedade civil organizada. O que eles fazem? Isso é abuso de poder econômico? Será que o Alexandre de Moraes considera isso abuso de poder econômico? Né? Afinal de contas, está colocando... não é que o George Soros faz que nem o Google, que quando está para votar um assunto, ele vai lá e acho um absurdo votar isso aí. Né? Não é isso que o George Soros faz, não é esse abuso econômico, de poder econômico. Ele cria ONGs, grupos que vão lá propor, apresentar estudos e textos e artigos e livros e uma bibliografia imensa feita pelos ativistas pagos mensalmente, com redações, agências inteiras montadas com esse dinheiro, para abastecer as assessorias ali dos deputados, dos senadores, do judiciário. E pior que isso, aí quando isso chega nas mãos deles, eles leem aquilo e pensam, vamos lá, vamos pegar esse material pronto, fazer um projeto de lei que já vem quase pronto aqui. Aí eles veem no dia seguinte matérias jornalísticas que sensibilizam para aquela causa que está naquele projeto. Olha que coincidência, né? Como a gente mostrou numa pesquisa feita pelo Sembra Mídia, que é também um grupo grande desses aí, o conteúdo dos jornais é amplamente abastecido por ONGs, pelas mesmas ONGs financiadas pelos mesmos grupos. Então o negócio é tão onipresente que o coitado Alexandre de Moraes não conseguiu nem perceber que isso é abuso econômico. É realmente difícil de perceber porque está onipresente. Na verdade, o abuso de poder econômico de grupos internacionais está dentro da cabeça do Alexandre de Moraes. Literalmente ele pensa conforme essa gente. Por quê? Porque ele fez essa solicitação aí ao Meta, Spotify e a Brasil Paralelo. Fez uma solicitação que a Polícia Federal vai tomar o depoimento dos presidentes dessas empresas. Depois que ele leu uma matéria da Folha de São Paulo. Ele leu na Folha de São Paulo que essas empresas são perigosas e disse, se está na Folha é verdade, né? Sendo que era apenas uma acusação ali feita na Folha de São Paulo. Vejam o poder desse pessoal. E a Folha de São Paulo que é abastecida pelas mesmas ONGs, mesmos grupos, né? Então, cadê o poder econômico, o abuso do poder econômico aí, Alexandre de Moraes, que incide sobre a sua mentalidadezinha careca, né? Pela sua fálica cabeça. Onde está o dinheiro, né? É esse dinheiro que ele não vê chegar, não vê entrar, não vê sair, só vê o Google fazendo ali, cometendo o crime terrível de opinar sobre uma legislação
que que depois obrigou, inclusive, né, o governo para punir ele, obrigou que ele fizesse propaganda contra si mesmo. Maravilha, né? Então, para que precisa PL das fake news, PL da censura? Essa é a grande questão. Para que precisa? Se já tem todos os meios para fazer o que eles querem. Depois a gente vê aqui uma outra matéria que é o seguinte: Lula, é de ontem, né? Lula libera 10 bilhões de reais para aprovar a censura no Brasil. 10 bilhões de emendas através de uma reunião com o Arthur Lira ontem, né? E aí eles acabaram concluindo que era melhor acatar ali o adiamento. Não sei, tem gente que diz que isso foi uma derrota do Lira. Pode ser. Outra matéria importante aqui: censura pode ser imposta pelo STF se o Congresso não aprovar, diz youtuber do Planalto. Quem é o youtuber do Planalto? O Nelipe Feto, como o pessoal chama no Twitter, né? O Nelipe Feto simplesmente disse isso. Ele cujas amizades, o círculo de amizades, andam fazendo reuniões com a SECOM, como mostrou a mídia aí no início da semana, e nós mostramos também aqui. SECOM se reuniu com milícias digitais para impulsionar a PL da censura, né? Matéria publicada nessa terça-feira, dia 2 de maio, de manhã cedo já saiu essa matéria, porque vazou ali áudios, o cara falando abertamente que é assim, que ele fez essas reuniões, inclusive com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né? Então, é uma questão muito evidente, e eles fazem o gabinete do ódio deles junto com a SECOM, muito diferente do que era feito durante o governo Bolsonaro, né? Apesar de que as acusações era de fazer isso, né? Era exatamente nesse sentido, e isso foi o que causou a indignação aí das pessoas, né? Bom, o destaque do início dessa semana foi que as jornalistas que se disseram censuradas, né? A Vera Magalhães e a tal da, como é o nome dela? Daniela Lima, da CNN, disseram que estavam sendo censuradas porque elas não conseguiram logar no Twitter. Foi ver um problema que era global, né? Então esse foi um dos destaques da semana aí, dos mais icônicos aí da semana, né? Se dizendo censuradas, quanto que elas estavam. Tudo isso foi no dia da discussão ali do PL da censura para poder influenciar o debate. Elas fizeram uma fake news. Nada melhor para aprovar um PL das fake news do que fazer uma fake news para impulsionar e influenciar o debate, né? Isso que eles dizem ainda que a direita, que os conservadores, que na verdade é o povo que está na internet, faz o tempo todo, mas são eles que fazem. Pessoal, inscreva-se no canal, ativem o sininho e disseminem o máximo possível esse vídeo aí pra gente, para disseminar o nosso jornalismo independente. Apoie o jornalismo independente dos sites Estudos Nacionais. Agora tem uma novidade no site, que é ali no menu de cima tem ali o Apoie. Você clica ali, tem 3 opções de apoio mensal para o site Estudos Nacionais. É importante as pessoas entenderem que jornalismo independente só existe assim, viu, gente? Só existe com ajuda. Você entra no Aos Fatos, que daqui a pouco eu vou falar uma matéria sobre eles que a gente publicou hoje. Aos Fatos, a Agência Lupa, Agência Pública, todo esse pessoal que recebe somas imensas aí do George Soros, da Open Society, você vai ver no site dele como é que eles declaram o financiamento. Se você vai se aprofundar, você vê lá as fundações. Mas eles dizem assim: não, nós temos aqui o apoio para os nossos leitores, né? Pois é, agora o pessoal independente, realmente independente, jornalismo realmente independente, como os Estudos Nacionais, tem pouco apoio dos leitores. Mas essa é a melhor maneira de garantir a real independência, viu, pessoal? Então, entrem lá no site e procure o link Apoie, que está no menu de cima ali, o principal menu do site. Muito bem, outras matérias importantes aqui é que também publiquei um importante relatório aqui, como está ainda como editorial aqui do site, que é um relatório sobre os pontos da desinformação russa. Eu vou fazer um vídeo mais detidamente sobre isso mais para frente, tá? Mas o que eu quero dizer, outra matéria importante, que essa sim talvez seja, eu acho que é extremamente importante. Saiu uma matéria no site Aos Fatos. Todo mundo lembra do Aos Fatos, é uma agência de checagem que também é financiada aí pelos grandes grupos, incluindo Facebook e Google. Veja só, o Google.
Eu vou ler a matéria para vocês. Diz o seguinte: agências monitoram grupos de WhatsApp em busca de mensagens contra a censura. Então veja só, a Agência aos Fatos, entidade que é apoiada por grupos estrangeiros, agora é bom lembrar disso sempre, né? Está monitorando grupos de WhatsApp em busca de mensagens de usuários contrárias ao PL da censura. É o que revela uma de suas reportagens sobre as correntes contrárias ao PL das fake news publicadas no seu site. A reportagem demonstra o quanto a agência está empenhada em monitorar a opinião de grupos que debatem o polêmico projeto, que teve a votação adiada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Aos Fatos é conhecida por monitorar supostas fake news, fiscalizando a presença de supostos boatos ou notícias falsas da internet. No entanto, é recorrente que tais agências considerem falsas as opiniões contrárias às teses de esquerda ou, atualmente, do governo federal. Sob a justificativa de monitorar possíveis boatos falsos, a agência descobriu que a oposição ao PL é unanimidade dos grupos políticos do WhatsApp, né? Então, ela vai pôr um trecho ali da fala deles, e que eles contam, né, quantificam a quantidade de opiniões contrárias à censura. Veja que coisa execrável que acontece nesses grupos de WhatsApp, onde as pessoas são contra a censura. Sem espaço no WhatsApp, a agência possui um grupo no Telegram, plataforma que virou alvo do judiciário na última semana. Em suas checagens mais recentes, Aos Fatos tem perseguido plataformas nas quais suas postagens ou grupos de opiniões de esquerda ou governista têm pouca penetração. A agência rotula essas plataformas como reduto de extremistas. É o caso aqui do Getter e outras plataformas que o pessoal migra para lá, e elas viraram alvo, foram rotuladas como reduto de extremistas por essas agências que ficam monitorando, porque elas não têm acesso lá, então só pode ser reduto de extremista, claro. Onde não está Aos Fatos, não está o equilíbrio, né? Enfim, na matéria em questão, Aos Fatos chegou a repetir uma falsa checagem publicada na última semana sobre a possibilidade do PL de censurar conteúdo religioso, o que foi classificado como verdadeiro pelos estudos nacionais em matéria recente. Os estudos nacionais fazem a checagem dos checadores, para quem não sabe. Entre esses últimos textos, a grande maioria é composta da defesa da imagem do governo federal, governo petista, embora uma das condições para a ostentação do selo de verificadores da International Fact Checking Network, da qual Aos Fatos faz parte, seja o apartidarismo. Veja que interessante, nós temos aqui um desvio aí da conduta da agência, certo? Que foi observado já há muito tempo no meu livro, eu não estou com ele aqui agora, Fake Check, a máfia por trás da censura. Eu faço uma análise quantitativa do viés dessas agências de esquerda, essas agências de fake news, né, ou de fake check, né, que é a falsa checagem. Eu ponho ali uma lista de falsas checagens que aconteceram ao longo da pandemia, principalmente, né? Foi checagens que inclusive vitimaram os sites institucionais muitas vezes, e eu fiz ali no livro uma ampla defesa dessas matérias, mostrando que o Aos Fatos, a agência Lupa, o Comprova, todos esses grupos, eles erraram ou mentiram muitas vezes durante a pandemia. E isso ficou engraçado quando a gente vê o seguinte aqui, ó. Um exemplo do duplo padrão e enviesamento ideológico, político, partidário aos fatos é a matéria intitulada, veja o título da matéria: após pregar pânico moral na eleição, desinformação sobre Lula mira a economia. Olha que interessante. Eu nem vou tratar do que ele está dizendo que é mentira, né? Só vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos compreender o que aconteceu aqui, ó. Nela, sob a aparência de uma análise objetiva e quantitativa, a agência finge detectar uma mudança do padrão das críticas a Lula, mas o faz classificando a priori todas as críticas como desinformação. Além disso, a preocupação como pânico moral só existe sobre as críticas ao PT, já que durante a pandemia os principais alvos da agência eram sites, perfis, jornalistas, médicos que alertavam para o sensacionalismo e pânico gerado pela imprensa, né? Que afirmava a inexistência do tratamento para a Covid-19. Assim como outras agências semelhantes e igualmente apoiadas pelos mesmos grupos financiados por Google e Facebook, Aos Fatos também buscou gerar pânico na população sobre a doença. Todo mundo viu isso, né, pessoal? Isso aí é uma coisa que eu não preciso nem explicar muito. E a gente vê como isso impactou, e agora parece que quando o Lula virou alvo de alguma coisa, estão causando pânico na economia, que perigo. Agora o pânico, as doenças mentais, o enlouquecimento, depressão, que
que gerou na população quando os jornais diziam que era fake, que existia remédio para a doença e empilhava caixões nas capas dos jornais, aí tudo bem gerar pânico porque é pela saúde, né? Bom, pessoal, era isso que a gente tem para hoje aqui. Voltamos a qualquer momento acompanhando aí esse PL da censura, mas como eu falei, eu acredito que não vai dar tanta diferença porque o ambiente de censura já está instalado, eles têm todos os meios para isso. O que a gente pode dizer claramente é que o PL das fake news, o PL da censura, vai dar uma cara de legalidade a todos esses inquéritos que iniciaram lá em 2019, os inquéritos dos crimes inventados pelo Alexandre de Moraes, para perseguir a oposição, porque agora tem um governo para defender, né? Então eles vão defender e vão perseguir a oposição a esse governo, né? Isso vai continuar acontecendo, independente de ter PL ou com PL ou sem PL. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, toque a campainha e divulgue esse vídeo aí para os seus amigos. Se inscreva no nosso newsletter também do site Estudos Nacionais para obter as notícias por e-mail. E apoie a iniciativa do jornalismo independente. É isso aí, pessoal. Até mais.